Estou na área. Paz do Senhor para todos. E a Paz do Sâmia Senhor, também está Alberto. na área. Ô, Glória. Ô, Glória. Tudo bem, Eu não- Alberto? Tudo jóia, graças a Deus. É um prazer estar com os irmãos. Semana passada fiz um bobó de camarão, lembrei de você. Ei, maravilha, hein? Faltou só nós aí, hein? Comida da Adrina é muito André, boa. quando for assim, manda convite, né? Vamos! Será que a Sâmia está ouvindo aí direitinho? Deixa eu ver se ela tá aqui. Opa! Tá aí. Ei, Sâmia, paz. Ei, Adriana, paz, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um abraço, meu irmão Sérgio aí, ó. Olha, o Sérgio tem sido... Como é que tá, doutor Alberto? Tá bom, rapaz? Tava com saudade de você aqui, rapaz. Eu também, tô com muita saudade dos irmãos aí. Ah, que bom, é isso aí. Saudade é bom, que na hora que encontra também dá pra matar a saudade, né? É verdade. É assim mesmo. Pô, essa aula... Pastor Daniel, Oi. o senhor me enviou hoje o material? Eu acho que eu mandei atrasado, eu mandei alguns minutos atrás, né? Se você... Espero que sim, que eu tenha mandado, senão eu posso compartilhar de novo. Porque, então, eu vou ter que imprimir. Eu não vi. Aliás, eu não estava nem em casa. Eu acho que eu mandei no WhatsApp agorinha, né? Se não, Adriana, você pode compartilhar com ela, por favor? Posso. Lá no grupo, aqui no grupo mesmo? Pode ser no grupo de mulheres, né? Que vocês estão juntas, ou no ok. WhatsApp dela direto. Eu enviei o material para a Sâmia. Será que ela conseguiu abrir? Vamos ver o que ela fala aí. Sâmia? Sheila, mandei no grupo das mulheres. Joy, você chegou a receber, Joy, o material? Deve estar no mudo aí, não sei se... Você está ouvindo, Joy? Mas essa aula hoje, ela é curta, né? Então, e principalmente eu tava assistindo a aula anterior. Puxa vida, ó, eu vou falar uma coisa com vocês. Eu me senti na aula anterior nos céus. Eu estava sentindo a presença do Senhor aqui, para mim estava glorioso. Aí eu fui assistir a aula gravada. Eu falei, puxa, a aula gravada não ficou... Eu gaguejei demais, ué. Mas, enfim. Amado, a gente tem que dar risada de nós mesmos, né? Porque a gente, puxa vida, nós estamos aqui para agradar o Senhor, né? E se a gente não reconhecer quem nós somos e aonde nós estamos, é basicamente impossível de prosseguirmos ou crescermos, né? Então, a gente vai estudar muito sobre coisas assim. Nós vamos falar muito. Tem 2 mensagens. Olha, eu queria ter domingo 3 dias na semana, porque Deus tem falado tanto comigo, tem me dado tantas mensagens que eu não vejo a hora de estar reunido com o povo para ministrar a palavra do Senhor. Eu vou dar só o título de uma que Deus ele colocou no meu coração há uns dias atrás. Que animal é você? Mas, enfim, povo de Deus, vamos orar então e darmos a essa aula? Amém. Glória a Deus. Pai, Sérgio, se quiser iniciar a gravação a partir de agora, pode 1, 2, 3 e gravando. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por todos, amados irmãos, que tiraram o seu tempo para junto estudarmos, aprendermos mais a Tua palavra e podermos servir. Sabemos que o propósito de estarmos reunidos aqui é para que melhor possamos servir a Ti e melhor servir junto com a Sua casa, Senhor, em unidade, em amor, na vontade do Senhor. Sabemos, entendendo que estamos aqui para respeitar e servir uns aos outros. Não somos maiores do que ninguém, mas também não somos menores do que ninguém, Senhor. Nos ensina a quem nós somos em Ti e o propósito para o qual o Senhor nos criou. Aprendemos de Ti, Senhor, podemos
pedimos receber que o Senhor nessa abençoe noite. a Abençoe, cada Senhor, um pastor que está Daniel, que ouvindo irá e há ministrar, de Senhor, ouvir, nessa Senhor, noite. para que Dê possamos graça, unidos, ó sabedoria, de Pai, autoridade, aleluia, Senhor, possamos a teu levantar as filho, nossas Deus, nessa mãos e adorar, ministração. aleluia, Deus, que seja, evangelizar e Senhor, o viver Senhor essa falando vida conosco. cristã para a honra Em e nome de glória do Jesus. nome do Que nossos Senhor olhos sejam abertos Jesus e Cristo. sensíveis ao teu Glória, Espírito Santo, ó Deus. glórias a Deus, glória a Glória a Deus. Deus Deus. abençoe a todos. Fiquem à vontade caso você tenha uma pergunta ou queira fazer um comentário, ou levanta a mão ou faz um sinal para que a gente possa perceber, e você fica à vontade para se esboçar. Essa aula é a aula sobre a nossa salvação, né? A classe, basicamente, nós passamos a introdução e essa é a classe número 1 falando sobre a nossa salvação. Então, todos vocês são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, e todos que foram unidos em Cristo no batismo foram feitos semelhante a Ele. Não há mais judeus, gentios, escravos ou livres, homens ou mulheres. É essa mesma a aula 2, né? Eu mandei essa a vocês, né? Ótimo. E essa passagem, somos um em Cristo Jesus, isso está em Gálatas, capítulo 3, verso 26 ao 28. A maioria das pessoas vive uma vida inteira sem nunca saber o porquê elas existem. Imagina passar a sua vida inteira sem saber, e ano após ano, sem nenhuma ideia do propósito de Deus para a vida delas. A pergunta mais básica que uma pessoa deve fazer é: qual é o significado da vida? Faz sentido isso, não faz? Deveria ser a pergunta mais importante que nós deveríamos fazer. Qual é o significado da vida? Todo mundo quer ser feliz. As pessoas tentam de várias maneiras. Alguns procuram a felicidade através de amizade, outros procuram a felicidade através de experiências, de prazer, e outros procuram a felicidade através de popularidade ou poder. Hoje estamos no Brasil em época, e aqui também, né, em época de eleição, e as pessoas querem ser famosas, as pessoas querem receber o voto, o apoio, e assim se vai. Mas a verdadeira felicidade, ela vem da compreensão do meu propósito. Aleluia. Aleluia. Por que estou aqui? Deus me ama. Me perdoe, a maneira que está escrito no início não está correto, né? Mas deveria ser como está em Jeremias 3 e o verso 1, né? Eu te amo com amor eterno, diz o Senhor através do profeta. Mesmo antes que o mundo ser feito, Deus já havia nos escolhido para sermos filhos dele através da nossa unidade em Cristo, por causa do seu grande amor. Deus já havia decidido que através de Jesus Cristo ele nos faria seus filhos, e esse era o propósito o propósito de Deus para nós. Efésios 1, capítulo 1, verso 4 e o verso 5. Fomos criados para desfrutar de um relacionamento com Deus, e isso nos torna especiais. Ou seja, nós somos especiais somente porque nós podemos ter um relacionamento com o Eterno. Muito diferentemente dos anjos, eu e você, nós temos o quê? O livre arbítrio. Quantos de vocês já ouviram falar dessa palavra? E basicamente, essa palavra, ela simboliza o quê? Deus não me força a adorá-lo. Deus, por mais que ele tenha nos criado, ele nos dá o direito de desejar amá-lo por vontade própria, de seguir a ele pela a nossa própria vontade. Deus não nos força a adorá-lo ou a servi-lo ou a viver para ele. Esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é o que permite que você venha descobrir que você é amado. Não que você é forçado a fazer algo que talvez você, ainda que aquilo
não seja a melhor decisão. O verdadeiro amor, ele permite que você faça escolhas. Amém? Faz sentido isso? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmã Shirley, eu não consegui ouvir-te caso você tenha respondido, mas só para dizer que seu telefone ou seu microfone deve estar mudo. Tava mudo. É porque eu estava tentando ver aqui se o material que eu imprimi é esse aqui mesmo. Eu não sei se é esse o certo. Nossa salvação é o título, né? É. Sim. É esse? Isso, é isso mesmo. Beleza. Obrigada, Audrey. Então, Aqui. estamos no ponto 3, então. Quando nós conhecemos e amamos a Deus e vivemos em harmonia com o seu propósito para nossas vidas, isso produz enormes benefícios em nossas vidas. É uma diferença muito grande que acontece. O que acontece? A nossa consciência, que a gente estuda isso em um outro livro que eu comecei com o Sérgio, se chama Em Busca da Verdade, né? É um curso também que nós damos para toda a igreja e provavelmente eu vou estar conversando com a igreja no domingo para que a gente escolha um dia da semana para que nós venhamos fazer esse curso juntos. E esse curso é muito interessante. A partir da 4ª aula, eu gostaria que todos vocês pudessem procurar alguém e agora você começar a dar esse curso. Ou seja, é um curso de Gênesis a Apocalipse. E você vai poder, seja online, seja presencial, seja... Enfim, é importante que a gente venha... vocês são ministros. E para que você ministre, você precisa de colocar os pés nas águas. Você não precisa de saber tudo para ensinar. Aquilo que você já aprendeu, você pode estar passando. Então, nós estaremos fazendo isso. Mas uma vida com Deus nos traz muitos benefícios. Uma delas é uma consciência limpa. E a gente pode ver isso em Romanos 8. Não vamos ler esses versos por causa do tempo, mas vamos somente ganhar tempo. Mas você vai ter a referência. Em Romanos 8, nós poderíamos ver o fato de ter uma consciência limpa. Uma vida de paz. Sabe o quê? Vamos ganhar... vamos investir. Vamos ler Romanos capítulo 8 inteiro. A Adrina e a irmã Shirley busca pra gente. Mas, esse capítulo fala de uma consciência limpa, de uma vida de paz, ajuda na fraqueza, o propósito da vida, confiança em Deus, né? E ainda a segurança que nos traz. Tudo isso nós encontramos quando nós começamos a servir ao nosso Deus. Pode soltar, irmã Adriana. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. De maneira que, irmãos,
somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Glória a Deus. Bom, Porque a leitura é bem grande, pastor, continuar. Lê só o 39 e a gente 39? pula. Vou ler o 38 também. 38, 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que segurança, né? Então, a palavra do Senhor nos dá força. Servir ao Senhor nos dá esse compromisso, nos dá essa liberdade e o cumprimento de toda essa palavra, né? Então, a gente pode ver que esse é o estilo de vida que Deus quer que nós vivamos. E o próprio Jesus diz, eu vim para que tenhas vida e a viva e a tenha em abundância. Então, a pergunta é, se isso é verdade, por que a maioria das pessoas não são felizes? Não são realmente felizes. Qual seria, então, o problema? A humanidade ou a carne tem um desejo natural. Todo mundo quer o quê? Quer ser chefe, quer ser o primeiro, quer ser o número 1, quer ser o mais importante. E ignora os princípios de Deus para vivermos neste mundo. Essa ignorância do modo de viver de Deus é comunicada em nossas palavras, no estilo de vida. Olhe para fora. Eu quero, quando eu quero, da maneira que eu quero, faço do seu próprio jeito, da sua maneira. Eu quero fazer o que me faz bem, eu quero fazer aquilo que me importa, e sem levar Deus em consideração. A minha vida é minha, eu faço do que eu quiser. A Bíblia chama essa atitude de pecado. Porque quando nós nos entregamos ao Senhor, já não vivo mais eu, mas Cristo vive a mim. Então, o pecado é uma palavra bíblica que significa errar o alvo. Não é interessante isso? É como se você quer acertar algo, você quer viver uma eternidade, mas você está fazendo algo que está retirando a eternidade de você. Palavra-chave, rebelião. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, né? Isaías, capítulo 53, e o verso 6, uma palavra maravilhosa, o capítulo inteiro. Se dissermos que nunca pecamos, estamos apenas nos enganando e nos recusando de aceitar a verdade. 1 João 1 e o verso 8. O pecado rompe o relacionamento íntimo com Deus. O pecado nos separa de Deus e nos leva a viver uma vida fora da sua vontade. Ou seja, o problema
é que os seus pecados, nossos pecados, nos afastam de Deus. E isso está em Isaías capítulo 59 e o verso 2. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Foram retirados, foram separados da presença do Pai. Se parece mais ou menos assim, né? Deus está de um lado agora e você está completamente do outro. O pecado, ele nos separa, mas louvado seja Deus por Cristo, que ele é o mediador, aquilo que ele se colocou no meio e nós agora, através de Cristo, podemos restabelecer essa aliança, esse contato, podemos voltar para o jardim na presença dele e estar com ele, mesmo nesse mundo corrompido, mas tendo a segurança, tendo a fé, tendo a esperança, tendo o Espírito dele, que é o fôlego que nos vai dar a vida eterna. Olha, para viver na eternidade, nós precisamos desse Espírito, nós precisamos de nos entregar ao Senhor para que possamos estar com ele. Glórias a Deus. Minha mãe era a cristã, então eu sou uma pessoa boa. Já que a minha mãe servia a Deus, já que a minha mãe fazia tudo que a Bíblia fazia, eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada errado, né? Eu não falo mal a palavras, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, né? Mas se eu não for à igreja, é por causa disso que eu não vou para o céu. Às vezes às vezes as pessoas, né? Elas querem arrumar um motivo para que a gente não venha a pregar a palavra a elas. E a gente, amados, amar as pessoas não é concordar com os erros delas. E isso a gente precisa de aprender, porque às vezes as pessoas elas querem que nós venhamos a concordar com o erro, com o estilo de vida que elas estão escolhendo. E às vezes elas vão querer nos pressionar dizendo, se você vê, então você não me ama. Então, não é. Amar é dizer a verdade. É ao contrário. E a palavra nos ensina que nós devemos pregar a palavra do Senhor com amor. Qual é a solução? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim, disse Jesus Cristo. Deus veio à Terra como um ser humano em Jesus para nos trazer de volta para si mesmo. Ou seja, Deus ele veio buscar aquilo que ele mesmo havia perdido, que era o quê? Era a nossa adoração, o relacionamento conosco. Então, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos ter acesso a ele uma vez mais. E ele não precisou de enviar um segundo, um terceiro. Ele nos amou de tal maneira que ele mesmo veio, né? Então, esse é o verdadeiro amor, né? A palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos, capítulo 6, o verso 23. Jesus já cuidou do seu problema. O problema que é o quê? Era o pecado. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele literalmente, ele já aniquilou o poder do afeto do pecado. Agora precisamos entender como que isso se aplica para as nossas vidas, porque o pecado não tem poder sobre o nosso Senhor. Ele já venceu a morte, já venceu o pecado, já venceu o inferno e tem a chave. Então, olha só, nós podemos escolher que time que nós iremos jogar. O que já venceu ou o que já está condenado. Glória a Deus, a escolha é nossa. E nós podemos ver isso também em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Deus está de um lado e de todas as pessoas estão do outro. O propósito de Jesus Cristo está no meio para uni-las, dando sua vida por toda a humanidade. Porque Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Deus fez isso por você. Deus fez isso por mim, porque Ele ama você, porque Ele deseja conhecer e ter comunhão
contigo. E podemos ver que Deus demonstrou o seu amor por nós enquanto éramos ainda pecadores, estávamos separados por Deus pelo pecado. Deus morreu por nós. Aleluia. Alguém quer comentar algo? Tem alguma dúvida? Estamos bem? Pastor, Sim. posso falar? Naquele ponto onde você leu que os meus pais são de uma igreja, meus pais são cristãos, eu também sou, eu faço bem, eu faço as coisas boas, eu não sou uma pessoa má, então, assim, eu sou um cristão. E me fez recordar a passagem de Cornélio, né? Lá em Atos 10, que ele era um homem generoso, ele era um homem bom, ele era generoso, dava esmola, ele orava, ele fazia o bem ao próximo, e ainda assim ele precisava de um novo nascimento. Ele precisava reconhecer que ele precisava de salvação. Ele precisava conhecer Jesus para ele receber a salvação, né? Porque só pelas obras não justifica sermos perdoados, mas através do arrependimento e remissão dos pecados pelo nome de Jesus através do batismo. Amém, amém. E olha que interessante, porque ele agradava a Deus tanto que Sim. O anjo do Senhor veio e disse para ele o quê? Olha, deixa eu te contar um segredo aí, Cornélio. Deus gosta da sua adoração, das suas esmolas, daquilo que você faz, porque o seu coração está no lugar certo. Então, só que a gente tem que falar a verdade. Você vai ter que encontrar com Pedro, porque só desse jeito, só não dá não. Deus gosta, Deus gosta. E Deus me mandou vir aqui te dizer, vai encontrar com Pedro. E ele ouviu o evangelho, nasceu de novo, foi cheio da presença do Senhor com o Espírito Santo. Ou seja, quando nós temos um coração aberto, igual eu sei que vocês têm, o Senhor, ele se revela a nós, ele nos dá a direção. Por isso que ele disse, eu nunca vos desampararei, né? Se eu cuido de uma andorinha, se eu cuido de um passarinho, se eu cuido dos animais, quanto mais vocês, filhos, né? Então, o Senhor não nos deixará órfãos, o Senhor não nos desamparará. Ele quer que nós venhamos conhecer a Ele, conhecer a verdade. Ele está sempre colocando pessoas no nosso caminho. Não foi à toa que nós todos estamos juntos aqui, estudando, crescendo e aprendendo. E é muito interessante falar de pessoas que às vezes elas querem se acomodar em um pai, em uma mãe, em um tio, não em um avô, e elas querem justificar a si mesmos. Mas olha só que interessante, Deus já fez a sua parte para restaurar o relacionamento com Ele. Ele tomou a iniciativa. Agora, Ele espera que cada um de nós o aceite, o convide individualmente para fazer parte dessa aliança com Ele. O que Deus quer que eu faça? Primeiro, que a gente venha admitir, que admitam que Deus não esteve em primeiro lugar em sua vida e venha pedir perdão pelos seus pecados. Um dos maiores fatos que a gente tem dificuldade de sentir a presença de Deus é que a gente quer ter uma atitude que, ok, se Deus existe, que Ele fala comigo. Quem somos nós? Basicamente, nós estamos dizendo ao chefe, né? Ô chefe, você paga o meu salário e depois eu trabalho. Ou eu sempre gosto muito de usar o exemplo da Apple, né? A todos nós, a maioria de nós temos iPhones, ou um celular de boa qualidade, um Samsung bem legal. E imagina, eu gosto muito de usar o exemplo da Apple, porque a Apple ela tem o iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora imagine o iPhone 8 querer dizer para a Apple o que fazer. Ele consegue. O iPhone 8 ele pode dizer, Apple,
a partir de agora eu controlo você. É impossível, não é? Por quê? O que seria o iPhone sem a Apple? Nem existiria. Existe Apple sem o iPhone, mas não existe iPhone sem Apple. E às vezes é como nós queremos, assim. É como está lá naquela passagem, não me lembro qual, mas que Deus fala, pode um vaso quebrado dizer ao oleiro, né? Exatamente. Como fazer ou não fazer? É Jeremias, né? É Jeremias? Não sei. Eu acho que é Jeremias 30 alguma coisa. Mas é literalmente isso. Então, nós precisamos de reconhecer quem nós somos e aonde nós estamos, né? Eu estava falando também com o meu sobrinho mais cedo. Eles fazem um curso, se eu não me engano, de enfermagem e ele já faz o curso há 2 anos já. Eu perguntei para ele, há 3 anos atrás, você tinha o conhecimento a que você tem hoje? Ele, não, tio. Às vezes, nós precisamos iniciar a nossa caminhada com Deus. Nós precisamos de buscar a Ele. E depois que a gente busca Ele, durante um tempo, a gente olha para trás, onde nós estávamos, a gente, oh meu Deus, que estava fazendo eu, aonde eu estava, qual era o meu pensamento. Então, o estudar nos eleva, nos ajuda a estar mais próximo de Deus. Se você confessar que Jesus é o Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos, você acredita em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. A palavra nos ensina em Romanos, capítulo 10 e o verso 9. Atos, capítulo 12, nós lemos esse verso no culto passado. A salvação não é encontrada em mais ninguém, pois não há outro nome, somente Jesus Cristo, pelo qual devamos ser salvos. Então, somente através de Jesus nós podemos encontrar a salvação. Eu sei que as pessoas falam que Buda era uma pessoa maravilhosa, que Muhammad era uma pessoa muito inteligente, que o Hare Krishna e tantos outros, mas a Bíblia diz que só existe um caminho, que só existe um Senhor, que só existe um sacrifício, só existe uma porta, só existe um Deus, e somente através dele que nós possamos alcançar a salvação, somente através de Jesus Cristo. Agora, se chega alguém, se a gente chega no céu, tem um jovem bem forte, aí musculoso aí, passando, hein? Ó, eu tô vendo os músculos. Se Deus, se a gente chega no céu e a gente vê alguém lá de alguma outra fé que não professava Jesus, olha, amados, você vai ficar chateado? Então, eu tô um pouco. Agora, a gente sabe, a Bíblia nos ensina, que é a palavra de Deus, que só existe um caminho. E o caminho é Jesus. Então, é correto nós ensinarmos Jesus, nós pregarmos que só Jesus salva. Eu e você não podemos colocar ninguém no inferno. Eu estou te colocando no inferno. Já que você não quis aceitar Jesus, vai para o inferno. Deixa eu te pegar aqui agora. Te jogo no inferno agora. Irmão, eu e você não temos a capacidade de fazer isso. E nem se tivéssemos a capacidade, será que Deus está nos mandando a fazer isso? Mas devemos pregar que só Jesus salva. Eles contam até uma piada, né? Que essa piada, na verdade, ela só funciona mesmo em inglês, né? Mas eu vou contar do mesmo jeito, né? Tava o diabo e Jesus numa a competição, né? E a competição era para ver quem é que digitava mais rápido, né? Então, o diabo, eles iam começar, era somente 1 minuto. E o diabo começou e pediu ajuda e começou a trapacear
pediu ajuda dos outros demônios lá e começaram a digitar, blá, blá, blá. E Jesus somente escreveu black out. Blackout. E aí a energia acabou. E aí tudo que o diabo tinha escrito se perdeu. Por quê? Só Jesus salva. E só Jesus que salvou o que tinha escrito. É uma piada. Mas, ou seja, ele só escreveu blackout e com blackout ele ganhou a competição, porque a hora que ligou os computadores, só o que ele escreveu aqui estava. Entenderam a piada? Vocês não entenderam? Até bom. Mas só Jesus salva. Só Jesus salva. Aceite o Senhor como o Senhor da sua vida. Vive para Ele. Esse é o dom gratuito que Deus nos dá, de nós nos entregarmos a Ele, pois é pela graça que vós sois salvos, através da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Porque imagina, a pessoa, não, eu sou uma pessoa boa, eu vou ser salva. Ou seja, ela está dizendo que as boas ações dela, não, mas eu dou dinheiro aos órfãos, às viúvas, eu ajudo. O ser bom, ou ser uma pessoa boa, segundo a filosofia humana, isso não pode trazer uma salvação eterna espiritual, porque nós somos dependentes de Deus. E quando nós queremos fazer, queremos fazer da nossa salvação um ato ou uma ação, nós estamos dizendo que eu não dependo de Deus para ser salvo, é somente eu fazer isso ou fazer aquilo. É por isso que o templo, da maneira que era, já não funciona mais nos dias de hoje. Porque antigamente você trazia um sacrifício de sangue e você entregava, ou seja, você trabalhava, comprava aquele sacrifício e pagava pelos seus pecados durante um ano. E o Senhor sabe o que? Não, agora eu quero o seu coração, agora eu quero o seu arrependimento, agora eu quero tirar esse pecado colocando a minha presença dentro de você. Deus não tem netos, apenas filhos. Cada pessoa deve fazer o seu próprio compromisso com Cristo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Depois de se comprometer a confiar em Jesus e na sua palavra, você entra em um relacionamento de vida longa com Deus, com Cristo. E como cristão, uma vida de cristão, servindo a Cristo, tendo apenas Ele como o seu Deus, e permitir que Ele venha transformar o seu caráter, seus desejos, a sua vontade, o seu estilo de vida. Muitas das ações mencionadas na Bíblia são discutidas no compromisso, que nós vamos estudar no próximo capítulo, que é o de aula 201. E tem 5 aspectos ali muito importantes, ações específicas que discutiremos nessa aula sobre arrependimento, batismo, a ser cheio do Espírito Santo, a divindade de Cristo e a ceia do Senhor, fazer parte desse corpo maravilhoso que é o nosso Senhor. Bom, o arrependimento é o primeiro passo em direção ao perdão dos pecados. O verdadeiro arrependimento é sempre evidenciado por se afastar do pecado. Ela é muito interessante. A pessoa sentir-se, ou seja, o que é o verdadeiro arrependimento, né? Imagina, se eu estou na sala de aula, né? E eu pego um papel e eu jogo na cabeça do professor, e se o professor não viu quem é e eu dou risada, e eu estou ali, né, você está gostando do que você está fazendo, certo? Ainda que seja uma ação errada, ainda que seja uma ação contrária, certo? Agora, se o professor percebeu, te pegou e te levou para a diretoria, e aí você fica super triste, isso é arrependimento? Uma pergunta.
Vocês estão me ouvindo? Pode ser arrependimento se ele deixar essa prática. Então, mas se ele só ficou assim, triste, porque a professora pegou. Isso Ele é ficou triste porque Para porque mim, ele foi pra mim não foi pego, arrependimento. ele foi, ficou triste porque ele foi pego, não Uhum. pelo ato que ele fez. Então, isso não Ou é... eu fiz um ato errado. Aham. Ele só se sentiu, puxa vida, eu fui pego. Então, ele não se arrependeu. Então, ele não pode ser perdoado, porque, na verdade, o verdadeiro perdão, ou perdão, ele vem com o quê? Quando alguém se arrepende. E o que é arrependimento? É sentir-se humilhado e com o desejo de não fazer aquela ação, ou envergonhado de ter feito. E é aquele sentimento que, puxa, eu faria de tudo que tivesse no meu poder para não ter feito isso. Eu estou completamente arrependido, envergonhado, entristecido, não porque eu fui pego, mas porque eu o fiz. Isso é arrependimento. Quando a pessoa ela não tem esse sentimento, amado, olha, minha recomendação, você perdoe para que você não guarde mágoa dessa pessoa, mas você não precisa de manter contato com ela, porque se ela não se arrependeu, provavelmente ela vai fazer esse ato uma vez mais, 2 vezes mais, 3 vezes mais. Então, às vezes nós precisamos de entender o que é arrependimento, para que a gente não é que eu vou ajudar, não, porque eu sinto de Deus, é porque eu sou cristão. Irmão, ser cristão não é ser bobo, né? Ser cristão, né? A Bíblia diz ser simples como a pomba, mas também, ser também astuto como a serpente. Então, nós precisamos de identificar a motivação das pessoas, né? Ou seja, eu pulei um pouco, mas às vezes é interessante a gente falar algumas coisas somente para que a gente venha avaliar, né? As pessoas que nos fazem tanto mal, 1, 2, 3, a gente perdoa, ela continua fazendo, amado. Às vezes é Deus dizendo, olha, você pode perdoar, mas corta o contato. Senão essa pessoa vai continuar te maltratando. Ué. Bom, não sei porque eu disse isso, mas espero que Deus tenha tocado na vida de alguém que está ouvindo ou que irá ouvir no futuro. Bom, olha aí. O que é arrependimento? Arrependimento é o primeiro passo em direção ao perdão dos pecados. O verdadeiro arrependimento é sempre evidenciado por afastar-se do pecado. Verdadeiramente, esses tempos de ignorância, Deus desconsiderou, mas agora ordenou que todos os homens em toda parte se arrependessem. Atos, capítulo 17 e o verso 30. Nós vemos agora a pregação de Pedro, que nós estávamos estudando sobre isso na aula passada, no domingo. O verso 36 diz, portanto, que toda a casa de Israel tenha certeza que Deus fez Jesus, que vocês crucificou, tanto o Senhor como Cristo. E ouvindo eles isso, o que eles aconteceram? O que aconteceu? Se arrependeram, se compungiram, eles perceberam, realizaram em seu coração que eles haviam feito isso com Jesus. E ficaram envergonhados, entristecidos, né? Compungiram-se. E disseram, Pedro, amados irmãos, apóstolos, que devemos fazer? E Pedro respondeu e disse, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão, remissão, cancelamento dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Definição de pecado. Pecado é uma transgressão da lei. Arrependimento para desviar do pecado, para sentir arrependimento ou contrição, mudar de
opinião. Ou seja, quando alguém se arrepende, ela estava indo para a direita e ela viu que ela estava indo pelo caminho errado, né? Nós estávamos falando, né, que é errar o alvo, o pecado é errar o alvo. Então você começa e você vai à direção certa, a direção aonde está o alvo. Então, se eu estava indo para Miami e eu querendo chegar em Boca, eu preciso de fazer um U-turn, preciso de fazer um 180 completo, é mudar completamente de direção, mudar de caminho, e aí eu vou poder chegar no meu destino. Perdão para conceder alívio do pagamento. Oh, glória! Imagina, quando você é perdoado de uma dívida, você é perdoado, né? Isso é bênção. Você não precisa se preocupar com aquela dívida de novo. Só cuidado com as outras, né? E aí, mas a gente continua se arrependendo e pedindo perdão e procurando não fazer nenhuma dívida. E espiritualmente serve a lição da mesma maneira. Notícias boas. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. O arrependimento no Novo Testamento. O batismo de João, nós podemos ver a pregação de João Batista, né? O capítulo 3 de Mateus, podemos ver a pregação de Jesus Cristo em Lucas 24, nós podemos ver os apóstolos em Atos 2, 37 e 38. O verdadeiro arrependimento deve afastar nosso coração, núcleo emocional do nosso ser, mente, parte intelectual do nosso raciocínio, vontade, nosso desejo de determinar como vivemos. Então, viver para Deus, o arrependimento vai mudar tudo, como que nós vivíamos, ou como nós nos relacionávamos uns com os outros, ou aos pensamentos. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gosto de assistir um filme com a minha família, mas tem filmes que eu não consigo assistir. O meu espírito diz, não. Eu vi uma cena, parou, estava até legal, mas não mais. Porque eu quero agradar a Deus, eu quero agradar o Espírito Santo do Senhor. Às vezes, né, eu lembro que eu orava muito, pedindo, na minha época de jovem, Senhor, purifica-me, santifica-me, porque eu quero que a minha mente venha agradar ao Senhor. Às vezes eu me pegava pensando em coisas estúpidas, ou qualquer coisa dessa, ou às vezes até, puxa, se eu fosse roubar um banco, eu ia fazer como? Eu ficava pensando aqui, não, tem câmera ali, tem câmera. Aí eu olhei, eu sou convertido, que troço é esse? Aí eu falava comigo mesmo, eu repreendo, Senhor, dá-me o seu pensamento, Senhor. E eu começava a orar pedindo para o Senhor assim. E eu não tinha nem sabedoria bíblica como tenho hoje, que eu vejo que isso tudo já estava na Bíblia. Filipenses já falava da maneira de pensar, de tudo aquilo que é bom, agradável, se há algum louvor, pense nessas coisas. Então, o conhecer a Bíblia nos ensina a viver e nos protege. Conhecer a palavra do Senhor é ser protegido. Então, hoje eu sei que não devo alimentar nenhum pensamento fora, me arrependo na mesma hora, em nome do Senhor Jesus. E por isso que eu tenho amor e liberdade para pregar a palavra aos irmãos, porque quando eu vou aconselhar alguém ou conversar com alguém, primeira coisa que eu já oro por mim mesmo, e eu já digo, Senhor, obrigado pela oportunidade de poder ouvir ou servir, ou ajudar alguém que é a sua imagem, alguém que é a sua semelhança. Senhor, o Senhor ama essa pessoa e obrigado por me usar para ser um canal de bênção. Então eu já entro na sua casa ou no escritório ou no lugar onde nós vamos encontrar, sabendo que eu estou falando com alguém que Deus ama muito, que Deus deu a sua vida. Então eu vou falar com você sabendo que, olha, a minha intenção é só passar esse amor de Deus para a sua vida, para que você saiba que você tem valor, para que você saiba que Deus te ama tanto e não há nada nesse mundo que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta?
Não, eu tenho um testemunho sobre, né? Tipo, eu vi que realmente Jesus estava em mim. Porque uma vez, isso há 2 anos atrás, eu saí do trabalho, eu estava azul de fome. Nesse dia eu não tinha nem almoçado. E eu fui a um aniversário. E cheguei lá, olha, mas o que tinha de comida gostosa. E eu estava bem próxima à porta. E aí a aniversariante passou por mim e eu a cumprimentei. Mas aí, logo depois, começou uma música, eu falei, aquele monte de velha fazendo umas cenas. Eu olhei, eu fiquei aterrorizada, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu saí de fininho, eu já estava próxima à porta, eu saí. Eu falei, não quero, não comi nada, vim embora para casa. Eu falei, glória a Deus. Aí começaram a me ligar. E aí, onde você está? Eu falei, amada, não deu, não deu. Mas foi só isso. Desculpa. Não. É bom a gente ouvir, é bom sim a gente participar. E a pergunta é, por que devo ser batizado? Porque muitas igrejas, às vezes ensina, às vezes não ensina, e às vezes a pessoa fica mais perdida do que um cego no meio do tiroteio e já está na igreja há tanto tempo, e ela lê na Bíblia um dia, ela lê lá em João capítulo 3, e Jesus disse a Nicodemos que deve nascer de novo. Pastor, o que é nascer de novo? É ser batizado. E eu preciso ser batizado? Se você quiser. Mas então, não. Vamos ver o que a Bíblia diz? Porque, de novo, a nossa obrigação é pregar o que a Bíblia ensina. Não é concordar com ninguém porque é o que ele acha. Amados, eu acho um monte de coisa. Minha esposa sempre disse que eu estou errado. Às vezes eu mesmo acho que eu estou errado, né? Então, assim, o que eu acho, na verdade, não importa. O que importa é o que a palavra do Senhor diz. E a palavra do Senhor diz o seguinte, naquela época, Jesus veio de Nazaré e foi batizado por João no rio. Marcos 1 e o verso 9. Nós vemos também que Jesus, o que? Ele ordenou, ele disse, vá então a todas as pessoas, em todos os lugares, e faça discípulos, e faça meus discípulos, batizem em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e ensine a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Mateus 28, verso 19 e o verso 20. Também, terceiro, isso lhes mostra que realmente eu sou um crente. Mas vamos ver muito bem, né, tudo o que eles fizeram, ouviram, creram em a maneira que eles foram batizados. Adriana, você pode pegar para mim Atos, capítulo 18 e o verso 8. Vamos ver o que o batismo ele significa, né? Eu sei que eu falei sobre isso nas aulas passadas, aos domingos, mas esse é um material específico, então vamos seguir. Atos 18, 8. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então, nós vamos ver que todos aqueles na Bíblia, no Novo Testamento, todos que creram, eles foram batizados. Então, se o próprio Cristo foi batizado, se Jesus ordenou batizarmos e as pessoas na Bíblia foram batizadas, nós devemos primeiro entender como elas foram batizadas e precisamos também o quê? Sermos batizados. É só isso que devemos fazer. Então, Cristo morreu por nossos pecados e foi crucificado. Então, o sepultamento, né, ele é parte do Evangelho. E quando nós nos arrependemos, nós estamos o quê? Vamos ler também a 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 3 e o verso 4, porque isso é muito interessante, que fala sobre o Evangelho.
Pois quando fostes batizados, fostes sepultados com Cristo. Olha só, é bíblico. Vamos muito bem entender isso. Pois quando fostes batizado, foste sepultado com Cristo no batismo. Ou seja, o batismo, ele faz parte do chamado para a salvação, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo. Se o bombeiro fala, sai daí, a casa está em chama e vai explodir em 3 minutos. Se você fala assim, eu creio, yeah, e você fica na casa, você creu mesmo? Tem uma bomba aí, vai explodir, e sai daí agora, você tem 3 minutos. 3 minutos para sair, a bomba vai explodir, puxa, que legal. Ué, a pergunta é, se você não sair e a bomba vai explodir, o que vai acontecer com você? Ué, você se salvou? Você se salvou? Então, a nossa obrigação é obedecer a ordenança que Deus nos deu. Juiz é Ele. Mas nós devemos ter juízo. A mãe fala, menino, ó, tem um buraco na rua, tem um buraco. Não vai ter um buraco. Mãe, eu caí no buraco. Glória a Deus. Ó, pode ler para nós, Adriana? Povo de Deus, já estamos quase acabando já, tá? 1 Coríntios 15, 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Glória a Deus. Então, ó, o batismo, o sepultamento, o batismo ele representa o quê? Sepultamento, que é você está se arrependendo e você está morrendo para os seus pecados. E isso é muito importante. Toda pessoa que acredita em Cristo, todo aquele que crê, que aceita a sua mensagem, foram batizados. Nós podemos ver que todas as pessoas foram batizadas. O próprio Simão, que nós estávamos falando, também foi batizado em Atos 8 e 13. Você pode guardar isso, faça essa leitura. É super interessante. Todas as pessoas que creram, todas as pessoas, elas foram batizadas. Uma grande pergunta. E se eu for batizado como criança? Olha, algumas igrejas batizam criança. Aqui na igreja de Cooper City, nós apenas não batizamos a criança, mas nós ensinamos a ela que a criança precisa de quê? Crer. A razão que nós não batizamos uma criancinha recém-nascida é porque às vezes ela não tem o conhecimento, a capacidade mental de se arrepender dos seus pecados. Agora, depois que uma criança recebe o Espírito Santo, a gente até pode pensar se os pais autorizarem. Por quê? Porque para alguém receber o Espírito Santo, ele precisa de se arrepender, ele precisa de buscar ao Senhor, e ele precisa de saber que ele precisa de um Salvador. Mas antes disso, não. Faz sentido? E vocês podem ver o costume do batismo infantil. Ele iniciou-se nos anos 300 após a conclusão da Bíblia. Então, nós vamos ver que isso não é uma doutrina bíblica, né? A Igreja Pentecostal de Cooper City temos o serviço e a dedicação de criança. Então, nós apresentamos a criança. Logo, logo estaremos fazendo isso com o filhinho do Theo e também vamos fazer com a Vitória também, porque por causa dessa a pandemia. Peter, né? Peter, if you don't mind, can I would just ask you to put a nice shirt because I love to see you. But if you're going to be in the camera with us, I was just going to ask you to put a really nice shirt because, you know, I know you're strong. Mas então, nós não fazemos isso com crianças. Se preocupa não, a gente está aqui para auxiliar mesmo. E aí,
e com amor, mas a gente já passou, mas a gente instrui, né? Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos sempre ver conselhos na Bíblia, direção na Bíblia, como nós devemos ser batizados e por que nós devemos ser batizados. Existe alguma fórmula como devemos ser batizados? O que a Bíblia fala, a salvação, não é encontrada em mais nenhum. Nós já lemos esse verso, como devemos ser batizados, né, em Atos capítulo 4, verso 12, que nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens que importa que sejamos salvos, né? No dia e após o dia de Pentecostes, não havia registro na Bíblia de qualquer fórmula que não em nome de Jesus tenha sido usado. Ou seja, se nós lemos a Bíblia, todos os batismos feitos foram somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos encontrar algumas igrejas hoje que eles batizam, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas será que a Bíblia ensina isso? Será que nós podemos encontrar alguém que foi batizado na Bíblia dessa forma? A resposta é não, mas nós encontramos todas as pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Nós podemos ver isso em Atos 2:38, podemos ver isso em Atos capítulo 10, podemos ver em Atos capítulo 8 em Samaria, podemos ver em capítulo 19 em Efésios. Então, nós não somente ensinamos, nós obedecemos a palavra do Senhor de batizar, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sim em nome do Senhor Jesus. E se alguém já foi batizado antes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque era o que ele sabia, era a igreja que ele ia, nós ensinamos e depois nós rebatizamos a pessoa. Por quê? Para cumprir a palavra bíblica. Adriana, você pode ler para nós Atos? Irmã Shirley, você pode ler para nós Atos 19? Atos 19, o verso 1. Porque às vezes as pessoas falam, poxa, pastor, mas a Bíblia não diz lá em Efésios que é só um batismo, que é só um Deus, uma só fé? Sim, mas será que pode batizar de novo? Eu falei, vamos ver se nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que foram batizadas pela segunda vez, né? O que a Bíblia diz? Aconteceu que, quando Apolo, em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Efeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Continua? Por favor. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Tá, então, lê mais uma vez o verso 4. E disse-lhes Paulo: João batizou... João 3, então. batizou o 3. batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Lê o 3 mais uma vez, o verso 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Então, você viu? Eles já haviam sido batizados por João Batista, e João Batista pregava: creia aquele que há de vir após mim, que eu não sou digno de desatar
Agora, lê o verso 4 e o 5. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, eles foram batizados pela segunda vez, mas agora em nome do Senhor Jesus. E quando eles fizeram isso, o apóstolo orou sobre ele e eles receberam o Espírito Santo. Então, às vezes as pessoas perguntam, puxa, você pode receber o Espírito Santo falando em outras línguas sem ser batizado? Claro que pode. Não existe uma ordem, né, para se receber. Mas é bom que a gente venha procurar fazer os dois, não somente um ou outro, né? A ordem é nascer de novo da água e do Espírito, né? Então, se alguém nunca foi batizado em nome do Senhor Jesus, eu não digo que ela não tem um relacionamento com Deus ou que ela não está certa. Eu digo, você gostaria de ser batizado agora em nome de Jesus, agora que você tem o conhecimento que essa é a maneira de fazer. Então, sempre que você for ensinar alguém, você deve ensinar que ela deve ser batizada em nome do Senhor Jesus. E se ela disser, mas eu já fui batizada antes, a gente mostra essa passagem, não tem problema nenhum. Você pode se batizar, porque agora você tem o conhecimento da palavra. Faz sentido? Eu tenho uma dúvida quanto a isso, pastor, porque aqui nós acabamos de ler há pouco que em Mateus 28, 19 e 20, disse Jesus: vai então a todas as pessoas em todos os lugares e faça deles meus discípulos. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E a pergunta é? Então, aí eu fico confusa nessa parte. Quer dizer, se Jesus disse isto, né, que batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí Paulo vem e fala, né, batize em nome de Jesus. Ou seja, a pergunta então é, os discípulos obedeceram ou não obedeceram a Jesus? Né? Eu creio que eles obedeceram, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eles entenderam que o nome é... Qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? Deixa eu perguntar para a senhora. A senhora é mãe? Sim, a senhora. Eu posso chamar... mais velha, pastor. Vossa Excelência. Você é mãe. Sim, você é mãe. Você é mãe, é o respeito, né? Mas você é mãe. Mas você também nasceu. Então você também é... Filha. Filha. Só que além de filha, você também tem um fôlego de vida, que nós chamamos também de espírito. Se eu fosse te dar um cheque, eu poderia escrever em nome da filha, mãe e espírito, que ela tem um fôlego de vida, e se eu te desse $100.000, você poderia levar no banco e receber e sacar o dinheiro? I got you. Não. Então, Jesus, ele deu uma ordem, né? Ele disse, ide, batizar. Aí a gente tem que ver como que eles responderam a essa direção, a essa ordem, porque se você pede para o seu filho, vai e compra pão. Ele não chega lá na padaria e diz, vai comprar pão. Ele diz, ei, me dá 5, me dá 10, me dá tanto de pão. É a obediência à ordem. Então, os apóstolos, Jesus era tão humilde, mas embora ele era o todo-poderoso, e ele sabia que que o nome dele representava a salvação, que o nome dele representava toda a eternidade, que todo o poder
foi dado a quem? A ele. E nós temos esse poder através do seu nome. A Bíblia diz que, né, pelo nome do Senhor, eles expulsaram demônios. Que pelo nome do Pedro, né, no capítulo 3, ele diz, né, que, olha, que todos vocês saibam, o benefício que foi feito a esse paralítico não foi feito por mim, mas o nome do Senhor Jesus, a autoridade. Então, quando nós usamos o nome de alguém, nós estamos usando a autoridade, né? Meu chefe me mandou aqui. Quem é o seu chefe? Meu chefe é o Donald Trump. Opa, peraí. Okay. Ou seja, o respeito, a autoridade, ela está no nome. E quando nós usamos o nome do Senhor, quando você ora por uma pessoa que está enferma, você ora para ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu oro em nome de Jesus, normalmente. Uhum. E vamos ler mais uma vez Atos 2:38. Olha que interessante. 2:38? O 37 e o 38, né? Porque a resposta, ou seja, essa mesma pergunta a que você está fazendo, é o que as pessoas perguntaram e Pedro respondeu. Então, nós devemos responder essa pergunta com a própria Bíblia, né? Eu leio? Pode ler, por favor. 37 e 38. Atos Isso. 2:38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então acho que eu tenho que me batizar de novo? Welcome. Estamos aqui para servir. Glória a Deus. Então eu vou esperar os meninos voltarem e eu vou me batizar de novo. Glória a Deus. Eu também. O Peter falou, eu também. Estamos aqui para obedecer o Evangelho. Amém. Todos nós. Todos vocês. Assim, glória a Deus. E, para mim, isso já valeu o estudo inteiro, mas tem mais. Glória a Deus. Né? Porque é maravilhoso a gente aprender a palavra do Senhor. É por isso que nós precisamos estudar, esquadrinhar a palavra, porque julgar ter nela a resposta da vida eterna. Bom, vamos continuar então, mas vamos guardar isso no coração. Quando vocês retornarem da viagem, a gente conclui esse ato maravilhoso. Podemos até estudar um pouquinho mais sobre isso. Bom, estamos estudando agora, né? Mas a gente vê também a importância do Espírito Santo, como as pessoas recebem o Espírito Santo, né? Vamos ler Atos 1 e o verso... Adriana, da maneira que está aí mesmo, né? Lê Atos 1 e o verso 8 para nós. E depois o verso 14 Atos também, 1:8. por favor. E aí, depois o verso 14. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Ou seja, todas essas pessoas, elas foram cheias do Espírito Santo. Olha, para mim foi maravilhoso, Peter and Paul, to pray with you guys on Sunday and see you guys filled full of the Holy Ghost. Foi maravilhoso orar com vocês domingo e ver que vocês estavam transbordando do Espírito Santo. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso é a promessa de Deus, né? This is the promise of God for you and for everyone. Deus quer que todos nós venhamos a ter esse sentimento, essa experiência, porque is God living inside of us, é Deus vivendo dentro de nós, e nós, quando nós somos batizados, nós agora estamos cobertos pelo sangue do Senhor, nós estamos dentro dele. When you are filled with the Holy Ghost, you are inside,
the Lord, it is inside of you, and when you baptize under His name, His blood is upon you. So you have Him covering you from the outside, and you have Him in the inside. Oh, praise the Lord. Aleluia. É maravilhoso, né? Quando nós somos batizados no nome do Senhor, nós temos o sangue dele sobre nós, e quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos ele dentro de nós. Nós somos cobertos, né? Por dentro e por fora. Aleluia. É coisa maravilhosa. Oh, louvado seja o Senhor. Povo, eu amo pregar a palavra do Senhor Jesus. Eu amo ministrar. Para mim, olha, já vale a pena tudo. Então, eles colocaram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, mas precisamos de voltar pelo ministério de colocar a mão e orar por pessoas. Isso é bíblico, isso é apostólico, isso é de Deus, e não tem nenhum vírus que vai nos impedir logo, logo de voltar a estar na ação a qual Deus nos coordenou, nos enviou. Quando eles ouviram a palavra de Pedro, ainda estavam falando, caiu sobre eles o Espírito Santo. Atos, capítulo 10, e o verso 44. Coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Como as pessoas recebem o Espírito Santo? Porque todo mundo, o Espírito Santo ainda estava sendo recebido como foi no dia de Pentecostes. Assim como era no passado, as pessoas recebem hoje o Espírito Santo. Uma pessoa não precisa estar em um culto na igreja para receber o Espírito Santo, para ser cheia dessa presença, mas será evidente pelo falar em outras línguas, né? Então foi maravilhoso ajudá-los a ter essa liberdade de colocar para fora o que já estava dentro, né? Quando a Bíblia diz, né, que foram cheios, né? Eu estou bebendo água. Se você, aqui nesse copo, quanto mais água você coloca, né, vai chegar uma hora que não tem mais espaço no copo, e ele vai o quê? Vai transbordar. E quando transborda, né, a gente dá a liberdade de falar em outras línguas. E é um relacionamento que a gente pode, depois que você recebeu uma vez, está dentro de você, você pode permitir que isso flua. E a Bíblia nos ensina que isso é bom, que isso nos edifica, né? Aleluia, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. E às vezes a gente tem que se controlar, porque senão a gente só fica falando em língua, mas é bênção, mas também o se controlar é bom, porque senão a gente tem que conversar, as pessoas têm que nos entender também. Aleluia. Então, morte, sepultamento e ressurreição, né? Morte, sepultamento e ressurreição. Nós podemos ver isso em Atos, em Romanos capítulo 5, verso 18, Atos capítulo 13, verso 29, Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Morte, enterro, ressurreição. Ou seja, para ganhar tempo, eu não vou ler todos esses versos, mas são coisas maravilhosas. O Espírito Santo é para todos. A Bíblia só nos ensina aqui o que nós precisamos de nos arrependermos e levantarmos as nossas mãos. E às vezes a gente começa dizendo, Senhor, eu não sei nem orar, mas eu te amo. Eu te amo, Senhor. Aleluia. Nós damos glórias a Ele. E assim nós entramos na presença do Senhor. E é uma promessa dele. É uma promessa. Diz que Ele ia derramar o Espírito dele sobre toda a carne, né? Então, nós podemos, Senhor, eu já me pedi perdão dos meus pecados. E eu quero a sua promessa. É desejar. Quando nós desejamos o Espírito Santo, Ele diz, opa, porque Ele diz, eis que estou à porta e bato. Deus está batendo na porta. O Espírito Santo, Ele quer estar dentro de nós mais do que nós desejamos Ele dentro de nós. Deus já estava batendo na porta antes de nós pedirmos, entra na minha casa. Às vezes, por causa de cantar, né? Entra na minha casa, entra na minha... Mas o que a gente sabe, Jesus, você não sabe há quanto tempo estou eu batendo na porta. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu amo a palavra do Senhor, amo lecionar, creio que esse é o meu chamado. Faço isso de graça. Imagina o dia que eu começar a ganhar para fazer isso, né? Oh, glória, aleluia. Para viver disso, é bênção demais. Alguém gostaria de acrescentar algo? Somente vamos agradecer ao Senhor por essa 1h30. E eu pensei que só iríamos fazer Já em 1 passou hora. 1h30?
Ah, Já passou 1h30. Pastor, eu queria deixar para meditação, né, da Sheila. Ela falou uma palavra que acho que nós ansiamos muito ouvir, principalmente você que é o nosso pastor, né? Então eu preciso me batizar de novo. E eu queria ler Lucas 24:45, que diz assim: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isso aqui foi quando Jesus já estava para subir ao céu, depois da sua ressurreição, onde ele estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, né? Depois dele ter falado, né, ide por todas as nações, batizando, nesse último encontro, os discípulos, uau, abriu o entendimento deles, né? E então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome, no nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados ou o batismo em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, sempre que quando a gente vai fazer o estudo, a minha oração é: Senhor, abra o nosso entendimento para aquilo que nós vamos estudar, para aquilo que vai nos ser ministrado, para que verdadeiramente nossos olhos sejam abertos para a sua verdadeira palavra. Amém. Glória a Deus. glória a Deus, glória a Deus. Pai, povo do Senhor, eu vou fazer uma oração então e agradecer ao Senhor por mais essa aula então, amém? Pai amado, obrigado, Senhor Jesus, que a sua vontade sempre seja completa. Senhor, terminamos hoje a aula de salvação, mas ainda tem muitas aulas para aprendermos sobre o que o Senhor deseja fazer, qual é a nossa missão aqui na Terra, Senhor, os dons espirituais. Deus nos ajuda a ganhar os nossos vizinhos, nos ajuda, Senhor Jesus, a viver esse evangelho primeiro, antes de pregar para os outros, que eu possa viver no interior, que eu possa viver, Senhor, que o teu Espírito venha sair venha transparecer através dos meus olhos, através das minhas palavras, através da minha ação, através da minha vida, Senhor. Eu te peço perdão por todos os meus pecados, Senhor. Eu não sou digno de tão grande salvação, mas obrigado, Senhor, pois eu pude ver a luz se manifestou e eu vi a graça de Deus, eu vi o amor de Deus e eu recebi esse amor. Aleluia, eu me entreguei e eu nasci de novo e o teu Espírito hoje habita em nós. E é um prazer, Senhor Jesus, estar com pessoas maravilhosas que te amam e nos fortalecem, Senhor, a pregar o Evangelho àqueles que ainda não te conhecem. Continua usando os meus irmãos, ó Pai, para que eles sejam essa testemunha aonde eles estiverem e preguem o seu Evangelho aonde eles forem, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor. Obrigado, te amamos, Jesus. Aleluia. Tu és lindo, Senhor, tu és maravilhoso, Senhor. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, aleluia. Obrigado Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Você também, que domingo não vai dar, eu creio que não vai dar para a gente assistir né, online, mas nosso coração vai estar com vocês. Vai sim. Amém. Vai sim. Estaremos juntos no outro. Amém. Um abraço. Glória a todos. Obrigada, pastor. Um prazer. Deus abençoe a todos. Obrigada. Bem, Deus abençoe a todos também. Maravilha disso tudo, pastor. Glória a Deus. Foi maravilhoso. Glória a Deus pela revelação aí que a irmã teve. Maravilha. Estou muito feliz também. Amém. Deus abençoe. Eu sempre apareço no finalzinho, né? Eu só fico aqui de ouvidos e tal, gravando aí sempre eu falo uma boa noite para vocês. Que fiquem com Deus. Tem uma... Eu vou mandar para você a list de música. Muito agora. Bom, muito bom. E que faça uma boa viagem no final de semana, hein? Obrigada. Proteja vocês. Tá.
Tchau, beijo. Um abraço para vocês todos. Uma boa noite. Tchau. Tchau, tchau.